Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, nós estávamos falando do passado. Sim, estávamos falando o quanto coisas do nosso passado podem estar influenciando no nosso presente. Coisas que a gente deixa de fazer no passado ou fez no passado que ainda há tempo de reconstruir, de renovar tudo aquilo que passou e fazer com que fique cumprido uma parte da missão que a gente tinha no passado e que então nós somos cobrados e colocamos até as pessoas ao nosso redor com essa missão, né? Que eu contei para vocês que o meu pai, que nós moramos um tempo em Rondônia, né? E no desmatamento ele ficou com as coisas um pouco difícil para ele. Ficou aquela cobrança, né? Aquela inquietação na cabeça em querer reflorestar. E hoje ele faz isso. Contei isso a vocês, né? E falei para vocês também a respeito, né? Da pessoa que eu iria visitar e o quanto a gente falava de passado quando eu o encontrava. E hoje ele se encontra de cama. Então, a visita foi um tanto difícil, porque depois do vídeo, o meu filho me mandou uma mensagem dizendo assim: mãe, eu não sei se passa dessa noite. Para falar dessa pessoa, eu vou dizer para vocês quem é. Ele é o sogro do meu filho. Uma pessoa que trabalhou muito na vida toda, né? Ele prestava serviço, né, de cuidar das propriedades das pessoas por um determinado período, depois passava para uma outra chácara, um outro sítio, dependendo da ocasião, era onde ele morava. Inclusive, uma dessas vezes, ele morou perto de mim, aqui no Anjo. E foi então que nessa época eu conheci a atual esposa dele, que era a Páscoa, que já faleceu, que deixou para mim umas mensagens dela. Enquanto a gente conversava, a gente partilhou e compartilhou ideias, né? E ela partiu e deixou um pouco das suas ideias para mim. É isso que nós, seres humanos, fazemos. Nós compartilhamos ideias e cada um pega para si o que é bom, né? O que toca o coração, como aquela mensagem da minha tia Clarice no início do vídeo, lembra? Então, o primeiro vídeo nós falamos a respeito disso. Uma frase falada, dita no momento certo, muda muitas coisas. Voltando a falar do sogro do meu filho. Um homem muito sofrido, trabalhador, honesto, está hoje acamado. Ele tem um vício que o levou a ficar mais doente ainda, que é o cigarro. Só que ele está sofrendo muito pela ausência de não poder fazer uso mais do cigarro. Então vocês imaginem que ele está debilitado por causa do câncer e também está debilitado por causa da ausência do cigarro. Vocês fazem ideia do que é não fazer mais o que gosta? É ficar lá na cama, fraco, porque ele esteve internado muitas semanas, e a minha nora por muitas semanas também ficou ao lado dele, sofrendo, e está lá cansada, assim como ele está cansado, fragilizado. Eu fui visitá-lo, e ela, antes de eu entrar no quarto, ela me avisou, minha nora me avisou, ele está muito fraco, pode ser que ele nem te conheça. Eu me assustei, né, porque a gente sempre brincou, eu e meu marido com ele, né, então eu entrei preparada para não ser reconhecida. Entrei no quarto com tanto medo de não ser reconhecida, que eu vou voltar um pouquinho atrás para vocês, bem atrás. Quando meu filho me ligou e falou: mãe, não sei se ele passa dessa noite.
Eu entrei em desespero porque eu não tinha ido ainda visitá-lo. Eu entrei em desespero pelo meu filho, pela dor dele, pela dor da minha nora, e ajoelhei no chão espontaneamente. Sabe quando você ajoelha, que você não vê outro, é o fim? Eu ajoelhei e pedi a Deus por ele. Que Deus mandasse seus anjos para clarear a passagem dele. Nesse momento, eu comecei a chorar espontaneamente, pedindo ao Senhor clemência, que o Senhor o levasse sim, mas o levasse para a luz e não deixasse ele se perder na escuridão. Que colocasse uma paz e o amor e o entendimento no coração da minha nora e do meu filho para que eles pudessem deixá-lo partir. Porque o meu filho falou que ele já não estava mais se alimentando, não estava mais falando, estava com o olho estatalado e já fazia horas que ele não falava mais nada. E eu ajoelhei com tanta fé, pedindo a Deus que Deus desse o entendimento, que Deus o levasse na paz do Senhor, mas o levasse na paz do Senhor, para a luz do Senhor, para o Senhor. Dormi. No outro dia eu fui lá vê-lo, entrei no quarto, voltando, né, com aquele medo. Abri a porta do quarto, estava lá a atual namorada, porque depois que a Páscoa faleceu, ele começou a namorar, né. É estranho falar, mas ele começou a namorar a tia da Páscoa, mas enfim, uma pessoa maravilhosa que está lá do lado dele, dando todo o apoio que ele precisa. Ela estava lá, sentada, e a minha nora disse que já fazia dias que ela não saía nem do quarto. Só ia ao banheiro, que era do lado, e já ficava ali do lado dele. Quando eu entrei, a minha nora falou: pai, Anísio César. Gente, ele já estava melhor. E a nora não tinha me falado que ele já estava melhor. Eu também não sabia. Eu fui preparada para não ser reconhecida. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim fixamente. Eu não sei se ele estava tentando me conhecer, foi tão confuso. Depois ele olhou para o meu marido do mesmo jeito. Ele se virou e agarrou na minha mão com tamanha força que eu nunca senti alguém pegar na minha mão daquele jeito, com tanta força. Pela fragilidade do corpo dele, a espontaneidade do aperto de mão que eu nunca senti. Em toda a minha vida, eu nunca senti um aperto de mão vindo de um corpo tão frágil e com tanta força nas mãos. Parecia que ele queria pedir socorro e ao mesmo tempo queria um pouco da minha energia para ele. O mesmo ele fez com meu marido. Eu falei para ele assim, não, a minha nora falou assim: pai, eles estão aqui para te visitar, e ele só fez beleza, assim, que ele nos reconheceu. Aí nós comentamos, né, se ele estava se alimentando, ele só balangou a cabeça que não. Aí a minha nora disse que ele estava tomando caldo, sim, que ele havia tomado um caldo. Aí eu até comentei com ele, né, que ele estava só fraco, que ele precisava se alimentar. É só fraqueza. Então a gente tem que levar para essas pessoas amor, fé, é dar a eles o máximo do amor que você puder no curto tempo de espaço que ele tem agora pela frente. E é isso que eles estão fazendo e é isso que tem que ser feito. Me preocupei um pouco porque minha nora disse que o meu irmão iria visitá-los, né? E como o meu irmão,
quando a gente tem um encontro de família, ele sempre leva a palavra do Senhor. O Domingos, que é o pai da Natália, não gosta muito de ouvir um sermão, uma pregação de um pastor, que no caso meu irmão não é pastor, mas é como se fosse. E havia tido anteriormente, que eu não sabia, um desentendimento entre ambos. Eu saí dali muito preocupada do meu irmão ir lá visitá-los, né? Mas aí a minha cunhada me mandou mensagem que eu falei assim, se vocês puderem não ir, né? Falei para minha cunhada, visitá-lo, porque ele não está muito bem. Mas a minha preocupação era de que ele reconhecesse o meu irmão e lembrasse daquela briga que eles tiveram, o desentendimento. E assim também eu prejudicasse nesse momento fragilizado que ele se encontra. Fomos dormir no apartamento, eu estava lá deitada, preocupada com isso, pedindo a Deus que houvesse uma trégua, que houvesse uma paz, que ele pudesse então entender o propósito do meu irmão e não se enfurecesse. Mas aí eu recebi uma mensagem assim da minha nora: o tio está aqui. E parou, não falou mais nada, eu já fiquei apreensiva, agoniada. Em seguida ela mandou: fica tranquila, sogra. O tio veio aqui, fez uma linda mensagem, fez uma linda oração, orou para o meu pai, que todos nós ficamos boquiaberta com a mensagem dele, a oração dele e da tia Lu. Aí eu tava preocupada, né? O que o Domingos pensou. Aí ela me mandou assim: e o pai ficou feliz. Eu não entendi nada. Depois eu fui perguntar para ele, depois que o tio e a tia saiu: você conheceu? Aí ele disse: não. Quem é esse rapaz que veio aqui orar por mim? Aí minha nora mandou assim para mim: você pediu tanto para Deus, para o meu pai não reconhecer o seu irmão, que isso aconteceu. Ele ouviu a oração, foi tomado de luz, foi tomado de paz, e sorriu, ficou feliz, ficou blando, tranquilo. Eu não sei, foi Deus, porque ele não reconheceu o meu irmão, mas ele amou a presença do meu irmão. Às vezes a gente precisa olhar para as pessoas, não para aquele lado ruim que te afetou, mas pelo lado bom que elas têm para oferecer para a gente. Porque todos nós vamos deixar essa terra e temos que ir em paz, perdoando ou esquecendo. Eu estou sem condições de terminar essa mensagem, então fiquem com Deus. Entendam a mensagem. Deus abençoe vocês.